Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu vou comentar uma questão da banca VUNESP, que provavelmente será a banca que irá realizar o concurso do TJ São Paulo. Então, se você estiver se preparando para o concurso do TJ São Paulo, eu sugiro fortemente que você preste bastante atenção a esse vídeo, porque eu vou mostrar para você passo a passo uma questão híbrida, ou seja, uma questão mista da Fundação VUNESP. É basicamente o mesmo estilo de questão que eu mostrei para você, que eu comentei no vídeo anterior, mas a questão anterior foi da Fundação Carlos Chagas. Nessa questão, a VUNESP vai cobrar dois assuntos extremamente importantes para qualquer prova de português para concursos públicos. Quais são esses dois assuntos? Concordância verbal e emprego do acento indicativo de crase. Somente lembrando, esta é a 15ª aula da série Questões Comentadas aqui do canal. Se você ainda não assistiu a correção das questões anteriores, é muito importante que você veja, porque na correção eu dou várias dicas para você resolver de maneira objetiva, ok? Então vamos lá para essa questão agora da VUNESP 2016, uma questão mista que vai trabalhar esses dois assuntos extremamente importantes em qualquer concurso público. Nós temos aqui um primeiro comando, considere a frase, que não quer dizer muita coisa, e o comando principal está aqui, ó. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas dessa frase. A frase está aqui, nós temos 3 lacunas e na primeira lacuna nós vamos trabalhar com o verbo existir. A gente vai colocar esse verbo no plural ou no singular. O que você precisa saber acerca do verbo existir para não errar essa questão? Seguinte, o verbo existir é pessoal, é diferente do verbo haver no sentido de existir, que é impessoal. Deixe-me colocar aqui para ficar mais fácil. Então, o haver no sentido de existir, o que acontece? Ele é um verbo, vou colocar aqui embaixo, verbo impessoal, diferentemente do próprio verbo existir, que é um verbo pessoal. Deixe-me colocar verbo aqui. É um verbo pessoal. E o que significa isso, professor, de pessoal, impessoal? Isso é muito simples. O verbo impessoal não tem um sujeito para ele fazer uma concordância, para ele fazer referência. Já o verbo pessoal é um verbo que vai se referir a uma pessoa. Portanto, ele deve concordar com o termo ou com a expressão a que ele se referir. Então, é isso que a gente tem que analisar lá na frase. Eu tenho aqui o verbo existir e depois eu tenho o termo escolas. Ora, perceba que escolas é um termo que está no plural. Se esse termo está no plural, o verbo deve figurar no plural também. Por quê? Porque ele precisa concordar com o sujeito a que ele faz referência. Então, sintaticamente falando, escolas funciona como o sujeito da oração. Esse sujeito é simples, temos aqui apenas um núcleo. Esse núcleo está no plural, poderia perfeitamente trocar escolas pelo pronome elas, que é de terceira pessoa do plural. Então, nós temos aqui elas, terceira pessoa do plural, o verbo deve aparecer na terceira pessoa do plural também. Então, como é que fica? Existem escolas. O que eu consigo eliminar? A letra A, porque apareceu aqui o verbo existir no singular, letra B também, mas as outras alternativas eu não consigo. A gente precisa analisar a próxima lacuna, que também vai trabalhar a concordância verbal. Você percebeu que concordância verbal é um assunto extremamente explorado em qualquer prova de concurso, seja a banca FCC, seja o CESP, seja o IBFC, seja a própria Fundação VUNESP. É um assunto que você precisa estudar com calma
porque com certeza ele será cobrado na sua prova. Então vamos seguir. Nós temos existem escolas que, e a outra forma verbal é o verbo por, conjugado põe ou põem no plural. Vejamos qual é o sujeito desse verbo. A que termo esse verbo faz referência? E aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque nós temos o elemento que. Eu não sei se você percebeu que a gente consegue trocar esse elemento que por o qual e flexões. Veja que o termo anterior é o que? Escolas. Escolas é plural e feminino. Então eu consigo perfeitamente trocar o que por as quais e a semântica da frase fica ok. Veja, existem escolas as quais. Então, o que eu acabei de descobrir com isso? Deixe-me colocar aqui igual a as quais. Ótimo. O que eu acabei de descobrir com isso? Que o que é um pronome relativo. E qual é a principal característica do pronome relativo? Ele retoma um termo antecedente. É exatamente isso que ele faz. Que termo é esse? Nós já vimos. Escolas. Então, qual é o raciocínio que você precisa ter para não errar esse tipo de construção? Eu vou pegar o referente do pronome relativo e vou colocar aqui. Vou simplesmente fazer a reescritura. Escolas. E nós vimos que nós vamos preencher essa lacuna com o verbo por. Ora, se escolas está no plural, não há qualquer tipo de dúvida. Eu também preciso colocar o verbo no plural. Então, escolas põem, para fazer a perfeita concordância entre verbo e sujeito. Muito fácil, muito simples. Então, existem escolas que põem em prática a troca de mensagens. Vejamos o que a gente consegue eliminar. Letra C, facilmente eliminada. Apareceu aqui o verbo na terceira do singular e nós vimos que não, porque o sujeito faz referência a um termo no plural. Então, nós estamos entre a letra D de dado e a letra E de espaguete. Vejamos a última lacuna que vai trabalhar o emprego do acento indicativo de crase. Então, relendo a frase, nós temos: existem escolas que põem em prática a troca de mensagens, enviando frequentemente às famílias informações a respeito do desempenho dos filhos. O que eu tenho aqui? Uma forma verbal. Quem envia alguma coisa a alguém. Você reparou que esse frequentemente está aqui somente para te confundir? Se ele está aqui para te confundir, o que a gente vai fazer? Você vai esquecer esse termo na frase e vai pensar só no verbo e no elemento que estiver depois do verbo. Então, enviando famílias informações. O que foi enviado? Informações. Opa, então informações é o objeto direto, ou seja, aquele complemento que completa o sentido de um verbo sem uma preposição obrigatória. Agora a gente precisa achar o objeto indireto, porque afinal de contas nós já vimos que quem envia alguma coisa a alguém. Eu estou diante, deixe-me acertar isso aqui, de um verbo transitivo direto e indireto. Enviando a quem? Às famílias. Opa, então o que eu preciso lembrar aqui? Que esse verbo pede uma preposição, vou colocar a preposição aqui. Esse verbo pede uma preposição, deixe-me ver onde eu coloco, essa preposição aparece aqui. E nós temos famílias, que é um termo, um substantivo, admite um artigo. Vou colocar o artigo aqui para ficar mais fácil. Então, nós temos aqui o as, agora, que está determinando o nome família. Então, esse as, artigo, que está aqui, se une a este a, que é uma preposição exigida pela forma verbal enviando. O que vai resultar? É lógico, o acento indicativo de crase. Então, deixe-me colocar aqui, enviando às famílias informações. Este às famílias vai funcionar como o objeto
indireto, é aquele complemento que completa o sentido do verbo com uma preposição o quê? Obrigatória. Então não há qualquer tipo de dúvida. A letra D é a nossa resposta. Você viu que aqui na letra E não aparece o acento indicativo de crase. Então as 3 lacunas serão preenchidas de forma correta pela forma verbal existem, pela forma verbal põe e pela contração da preposição a com o artigo definido feminino plural. Portanto, nós temos o acento indicativo de crase, ok? É dessa maneira, bem prática, bem objetiva, pegando pontos principais da matéria, que você consegue facilmente resolver esse tipo de questão da Fundação VUNESP. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas, as novas questões comentadas e não se esqueça de deixar o seu like, porque é por meio do seu like que eu sei que esse conteúdo foi bom, foi interessante, ajudou na sua preparação, ok? E lembrando que se você quiser aprender a resolver as questões de português da Fundação VUNESP de forma objetiva, simples e prática, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o curso Questões Comentadas VUNESP, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!